Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura grega. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Danley, e vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre a literatura grega. Aqui diz que os gregos dedicaram-se a várias áreas da produção cultural, como, por exemplo, a literatura. Aqui nós temos uma representação do poeta grego Homero, autor dos poemas A Ilíada e a Odisseia. Essas obras falam sobre deuses, deusas, e narram sobre a lenda da Guerra de Troia, né? A guerra entre gregos e troianos, onde temos a famosa lenda do cavalo de Troia. Então, na literatura grega, aqui a gente pode destacar, poderemos destacar também o poeta Hesíodo, que produziu as obras O Trabalho e os Dias e a Teogonia. Então, como duas referências aí sobre a literatura grega, temos Homero e Hesíodo. Na filosofia, nós temos aqui, em ordem, Sócrates, Platão e Aristóteles, alguns dos principais nomes, talvez os principais nomes da filosofia grega. A filosofia ela vai surgir na Grécia Antiga, e essa área, esse campo do conhecimento, tem como principais características a razão, a racionalidade, o argumento, o questionamento, né, o pensar por si mesmo. E aí, antes desses aqui, nós tivemos muitos outros nomes, como Tales de Mileto, que seria algo como o criador da filosofia. Temos o Demócrito, o Anaximênides, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, muitos outros. Mas trouxemos aqui para destacar o Sócrates, seu discípulo Platão, e o discípulo de Platão, Aristóteles. A mitologia grega é muito rica, né? Os gregos criaram vários mitos com o intuito de passar mensagens, buscar significados para fatos políticos, econômicos e sociais. A seguir, a gente vai conhecer um pouco sobre alguns desses deuses, dessas divindades nas quais os antigos gregos acreditavam. Temos aqui o oráculo de Delfos. Ele foi um local sagrado na Grécia Antiga. Esse local ele era dedicado ao deus Apolo, que é o deus da luz, do sol, da profecia, da verdade. E ele se localizava no pé do monte Parnaso, que é uma região central da Grécia. O oráculo de Delfos tornou-se, na Antiguidade Clássica, um dos mais importantes centros religiosos da Grécia Antiga. Hoje, suas ruínas atraem muitos turistas de todo o mundo. Então, temos aqui as ruínas do Oráculo de Delfos. Temos aqui uma representação da Medusa, que é uma mulher que passou por uma transformação, né? A deusa Atena a puniu, e aí, que era uma mulher bela, passou a ter dentes de javali, os cabelos de serpentes, e é uma das imagens mais famosas da mitologia grega. Lembrando que a Medusa ela não é um deus, né? É um ser mitológico, mas assim, na mitologia grega nós temos deuses, semideuses, alguns seres mitológicos, então não é que todos os seres da mitologia grega sejam definidos como deuses. Religião e deuses gregos. Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E esses deuses, eles eram antropomórficos. O que é antropomórficos? Antropos, homem, no caso o ser humano, e mórficos, forma. Ou seja, esses deuses tinham formas humanas. De acordo com os gregos, esses deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, que era a principal montanha da Grécia antiga. E aí, deste Monte Olimpo, eles comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém possuíam características de seres humanos. Esses deuses, eles acreditavam que eles tinham ciúme, inveja, eles traíam, mentiam, poderiam ser violentos, se arrependiam. A diferença dos deuses gregos para os seres humanos é que eles são muito poderosos e são imortais. De resto, são bem semelhantes aos seres humanos.
Temos aqui uma representação de Zeus, que é considerado o deus maior da Grécia Antiga, né? O deus dos deuses, o rei dos deuses, deus dos raios, do trovão, dos céus. Temos aqui uma lista de vários deuses da Grécia Antiga. Zeus, que eu já citei, né? O deus do céu, dos raios e tudo mais. Ele era filho de Cronos e Reia. Temos outros deuses aqui. Apolo, deus da medicina, da luz, às vezes aparece como deus da música. Atena, deusa da sabedoria, protetora de Atenas, que no caso é a capital da Grécia, e das artes. Temos Hermes, o deus do comércio, dos viajantes, também visto como um deus mensageiro. Afrodite, deusa da beleza e do amor. Dionísio, deus do vinho e da alegria. Heracles, que a gente conhece como Hércules, que era um herói grego. Temos Helena, uma princesa grega. Minos, rei de Creta. Hefesto, deus do fogo. Então, aqui são alguns personagens que fazem parte ali da mitologia grega, que estão envoltos em histórias ali, como, por exemplo, a Helena, que tem ali aquela coisa da guerra de Troia, que ela foi raptada, que a Helena é uma deusa, ok, pessoal? Temos Minos, o rei de Creta, que a gente encontra ele ali no mito do Minotauro, ok? Então, esses são alguns personagens aí que vocês irão encontrar na mitologia grega. Temos aqui Afrodite, é uma representação de Poseidon, deus dos mares. Em Roma, ele era conhecido como Netuno. Hades, né, o deus do submundo, deus dos mortos. Interessante que Hades é o nome do deus e é o nome do lugar onde ele reina. Então, tanto é o lugar como é o deus. Apolo, deus da luz. Atenas, a protetora de Atenas, deus da sabedoria. Teatro. O teatro surgiu na Grécia Antiga como culto ao deus do vinho, Dionísio. Temos uma representação aqui do como seria o teatro. A princípio, as encenações teatrais tinham um significado religioso. Com o passar do tempo, tornaram-se veículo de crítica social e política. Alguns dos principais autores temos o Ésquilo, Eurípides e Aristófanes. Temos aqui as ruínas do teatro de Epidauro. Sobre os Jogos Olímpicos, vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Apesar de associarmos os Jogos Olímpicos com os esportes, os Jogos na Grécia Antiga eram principalmente um festival religioso para honrar a Zeus. Pois é. As lendas contam que os Jogos foram fundados por Hércules, que plantou uma oliveira de onde foram feitas as guirlandas dos vencedores. Então vejam que inicialmente esses Jogos Olímpicos eles têm uma conotação religiosa, querem honra ao deus Zeus, e eram realizados nas cidades de Olímpia. A partir de 776 a.C., de 4 em 4 anos, os gregos eles realizavam esses eventos, eles se reuniam em Olímpia para realizar essas competições. Os jogos eles eram levados tão a sério pelos gregos que eles davam uma trégua, um período de guerra e tudo mais. E aí a trégua era quebrada, foi quebrada uma vez por Esparta, que como castigo ela foi excluída dos jogos em 420. Ou seja, muitas vezes esses jogos eram uma trégua. Algumas cidades-estados estavam em conflito. Para a realização desses jogos, se declarava uma trégua. Temos aqui um exemplo em que Esparta quebra essa regra e é expulsa. E aí temos até hoje os Jogos Olímpicos, que tem origem aí como um festival inicialmente religioso e que perdura até os dias de hoje. Bom, pessoal, são algumas características. Teríamos muitas outras coisas para falar sobre a cultura grega, mas, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.